Existem 5 perguntas que podem guiar toda a sua criação de conteúdo e tornar muito mais fácil atrair seguidores qualificados e transformar essas pessoas em compradores. E se hoje você não tá conseguindo alcançar esse resultado, provavelmente não respondeu todas elas ou não respondeu da forma que deveria. Bora entender? Olá! Pra você que não me conhece, prazer, eu sou a Rafaela Toselli. Eu já crio conteúdo há mais de 10 anos, então construí uma boa bagagem aí nesse assunto e hoje tenho 2 empresas dentro desse mercado de marketing, posicionamento e criação de conteúdo. E você já deve ter ouvido que para você conseguir ter um resultado bom hoje nas redes sociais, precisa ter constância. E para falar a verdade, eu concordo, mas também discordo disso. Concordo porque hoje, com cada vez mais pessoas e mais profissionais de diferentes áreas dentro do digital, quanto mais constância você tiver, maior a probabilidade também de você conseguir se destacar, de você conseguir atrair mais pessoas, de você ter mais atenção ali pro seu perfil e pro seu conteúdo. E ao mesmo tempo discordo, porque se você criar qualquer coisa sem entender exatamente o que tá fazendo, quem quer atrair e se não tá dando certo, como que você pode melhorar esse conteúdo, muitas vezes você só perde tempo com essa constância e não chega no resultado que você gostaria. Por isso, esse vídeo é para ser um guia antes das suas próximas postagens, para que você entenda claramente o que deve prestar atenção antes dos seus próximos conteúdos para postar e realmente conseguir atrair as pessoas que você quer e também levar isso a mais vendas, independente do nicho que você seja. E a primeira pergunta é: esse conteúdo desperta interesse em quem nunca ouviu falar de mim? Caso você não tenha visto, tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre a mudança desse conceito de mídias sociais para mídias de interesse. Eu vou até deixar linkado aqui. E nesse vídeo, basicamente, eu falo sobre o seu conteúdo não aparecer mais exclusivamente para as pessoas que te seguem, mas sim para qualquer outra pessoa que tenha interesse naquilo que você está falando. E isso muda tudo, porque quando ela já conhece, já tem um certo contexto, ela já teve um primeiro contato anteriormente com você, ou às vezes até já te conhece mesmo. Agora, quando ela ainda não te conhece e cai ali no seu conteúdo pela primeira vez, sendo que ela já tem interesse pelo que você está falando, ela só realmente vai continuar ali se a forma de você abordar aquele assunto interessar ela, prender aquela atenção dela. Então é interessante que você se faça essa pergunta. Às vezes, se uma pessoa nunca entrou em contato comigo, né, nunca teve esse primeiro contato comigo, nunca viu o meu conteúdo, será que ela vai se interessar pela forma que eu tô abordando esse assunto desde o começo até o final? E aqui a gente já pode puxar um gancho para a segunda pergunta, que é: o gancho visual e de abordagem do meu conteúdo faz as pessoas pararem ali? Para que você desperte o interesse em alguém para continuar ali vendo o seu conteúdo, ouvindo ou lendo o que você está trazendo ali, é lógico que antes a gente passa por uma etapa muito importante, que é você conseguir chamar a atenção daquela pessoa nos primeiros segundos, porque hoje a gente tem 2 recursos que estão muito escassos da maioria das pessoas, que é o tempo e a atenção. Ou seja, é muito fácil que elas prendam a atenção delas em diversas outras coisas também. Falei sobre isso no vídeo de mídias de interesse, como também elas precisam fazer muita coisa, né, ao longo do dia, e também tá muito nessa questão automática, né? Então, além de fazer tudo muito rápido, muitas vezes várias coisas que ela já faz é praticamente automático para ela, fora se ela não usa a inteligência artificial e também já ajuda nessa questão de automatização. Mas eu tô falando isso porque se você não consegue captar essa atenção dela e nesse tempo escasso também que a gente já tem dessa pessoa, muitas vezes ela vai passar direto pelo seu conteúdo, mesmo que ela tenha interesse em saber mais sobre aquele assunto e poderia continuar ali. E para você fazer isso, eu vou trazer aqui 2 ganchos. Na verdade, eu trabalho com 3 ganchos dentro do meu método, que eu até vou deixar o link aqui embaixo, caso você tenha mais interesse em saber, que o meu método é o efeito seed, que basicamente é você entender como ativar em cada um dos seus conteúdos, cada uma das siglas, né, que é chamar atenção, interessar e despertar desejo para que a outra pessoa execute
execute um próximo passo com você. Seja te seguir, seja comentar, seja realmente comprar. Dentro dele, então eu trabalho, né, essas formas de você chamar atenção, interessar e despertar desejo. E aí eu falo sobre 3 ganchos, mas aqui eu vou trazer 2. O primeiro gancho é o visual, que nada mais é do que algo que você faz ou mostra para fazer a pessoa ficar ali justamente por um impacto visual, algo que ela está vendo. Eu vou até pedir para a editora colocar um vídeo aqui do lado, que é um vídeo que teve um engajamento maravilhoso, que basicamente eu tô falando de um ensinamento que eu tive com um livro que eu tô lendo, inclusive sensacional, que é o Diário de um CEO. E quando eu começo esse vídeo, eu tô com um livro na mão e falando e mostrando ele assim. Então isso já é um gancho visual. Uma outra coisa, eu tava até vendo num canal de um outro criador esses dias, que ele fala sobre você começar com um microfone. E aquele conteúdo chega em uma outra pessoa, às vezes inconscientemente, quando ela vê aquele microfone ali, ela acredita que ela deve parar pra ouvir o que você está falando, porque meio que gera um toque mais profissional. Assim, se ele tá com o microfone, é porque é alguém importante, é porque é alguém que sabe do que fala, sabe? Inconscientemente. Diferente, eu até busquei fazer isso em uma época, mas confesso que eu não me adaptei muito, mas você também pode começar de um ângulo diferente. E tudo isso são ganchos visuais para que você realmente chame a atenção da pessoa ali nos primeiros segundos. Isso eu tô falando de vídeo. Quando a gente fala de imagem, eu acredito que seja muito com base nas fotos que você usa, nas cores que você usa, nas fontes que você usa. Às vezes é uma imagem específica também de algum famoso ou algo que tá em alta, né, que as pessoas estão falando. Acredito que tudo isso também se encaixa em gancho visual. E quando a gente fala sobre gancho de abordagem, é a forma que você consegue transformar um assunto específico que você quer abordar ali naquele vídeo em uma frase que desperta essa maior vontade da pessoa de parar ali, né? Desperta a maior atenção dela para ela querer continuar ali. Então, esse próprio vídeo que eu trouxe é uma frase bem interessante, porque eu acredito que seja diferente daquilo que as pessoas, de ganchos, né, que as pessoas geralmente estão acostumadas, mas vou até pedir também para a editora colocar alguns outros exemplos aqui para você entender um pouco mais na prática, realmente, do que significa esse gancho de abordagem. E vamos para a terceira pergunta, que é: como alguém procuraria o assunto que eu vou trazer no meu conteúdo? Caso você não saiba, cada vez mais eu vejo que tem uma linha do tempo, né? Eu vou falar da linha do tempo que eu sei, tá? Com certeza tem muito antes também. Tem uma linha do tempo de que quando as pessoas iam procurar sobre algum assunto, geralmente elas pesquisavam no Google como fazer alguma coisa, o que é alguma coisa, etc. Depois começou a também, né, essa pesquisa no Google competir com o YouTube, e depois passou a ter também o TikTok. Hoje eu, por exemplo, dependendo do que eu tenho que pesquisar, eu vou no TikTok para pesquisar como fazer alguma coisa, ou qual a melhor forma de fazer alguma coisa, ou de um assunto do meu interesse. Quando é algo mais rápido e mais simples, alguma informação que eu preciso, geralmente é o Google. Agora, um pouquinho mais aprofundado, ou é YouTube ou é TikTok, mas majoritariamente o TikTok. Quando eu pesquiso, né, sobre um determinado assunto, aparecem ali diversos conteúdos para mim, de acordo com aquele assunto que eu pesquisei. E é interessante que você pense como as pessoas pesquisariam sobre o assunto que você está falando ali. Eu vou dar um exemplo aqui que eu postei esses dias no meu TikTok de daily, porque eu tenho TikTok profissional e tenho TikTok de daily, que era um vídeo falando sobre restaurantes que eu fui na Itália e eu indico, e o título era assim: restaurantes nada óbvios que eu repetiria na Itália sem pensar 2 vezes. E aí, quando as pessoas vão lá no TikTok e pesquisam restaurantes na Itália, restaurantes para ir na Itália, comer bem na Itália, onde ir na Itália para comer, onde ir na Itália, termos assim, elas vão encontrar o meu vídeo, tanto por esse título, quanto por eu falar isso no começo do vídeo, quanto também por termos, né, pela legenda que eu escrevi ali. Tudo isso favorece para que elas encontrem o meu vídeo quando pesquisarem sobre isso. O próprio YouTube também é um grande exemplo, né, que às vezes você coloca uma determinada busca aqui, né, e aí quando você vai ver, o primeiro vídeo que aparece, muitas vezes tem o título exatamente igual com o que você buscou, entende? Por isso que é muito importante que você pense nesses termos, frases, palavras-chave, que geralmente as pessoas pesquisariam, né, ou poderiam pesquisar sobre o assunto que você tá falando ali naquele conteúdo, para que seja mais fácil desse conteúdo ser entregue. E a quarta pergunta é: existe
existe uma opinião ou ponto de vista dentro do meu conteúdo, se tem uma coisa que não diferencia mais os criadores de conteúdo um dos outros, é simplesmente compartilhar informação. Informação qualquer um pode abrir uma inteligência artificial, pode abrir o próprio Google, também tem a sua inteligência ali, achar aquilo que deseja. Agora, quando a gente traz um ponto de vista, um posicionamento sobre algo, uma opinião sobre alguma coisa, aquelas pessoas querem te ouvir justamente por isso, por uma maneira diferente ou uma visão diferente ou algo específico, né, que você tá trazendo ali, que elas querem ouvir de você. Então, quando você for postar hoje, é muito importante que você compartilhe sim o seu conhecimento, a sua experiência a respeito de algo, mas isso atrelado a qual é aquela leitura que você tem sobre um assunto, sobre um cenário específico, a sua opinião, o seu posicionamento, porque é isso que vai aumentar a identificação das pessoas com você, a conexão das pessoas com você e muitas vezes fazer com que elas escolham você para acompanhar e para comprar em comparação a outras pessoas do seu nicho. E até o vídeo que eu citei no exemplo anterior da outra pergunta, ele é um exemplo disso porque eu trago restaurantes, né, que eu fui na Itália e que eu gostei e qual é a minha opinião a respeito deles. Mas isso pode se encaixar para qualquer assunto. Vou também pedir para a editora colocar um outro conteúdo que eu já separei como exemplo para essa pergunta aqui, que é para você entender como pode ser encaixado independente do assunto que você está abordando ali. E a quinta pergunta é: como esse conteúdo conversa com o cliente que eu quero atrair e com o produto que eu quero vender? Isso até retorna um pouco ao que eu falei lá no começo do vídeo, que constância sem direção, sem entender para onde você está indo, o que você está fazendo, qual é o seu objetivo e etc. Não adianta, né, ter essa constância só por ter, mas nunca conseguir metrificar se você realmente está evoluindo, se não tá, e se você tá conseguindo alcançar, se aproximar do seu objetivo, ou se você não tá, porque isso não tá claro. E quando você entende quem você quer atrair e o que você vai vender para essas pessoas, eu falo tanto de venda aqui porque hoje o meu foco, né, de comunicação é principalmente para profissionais que já vendem seus serviços ou seus produtos digitais através das redes sociais. Quando você entende isso de forma clara, fica muito mais simples, muito mais fácil de você criar conteúdos mais assertivos. Porque às vezes você pode até postar, pode ter visualização, ganhar muitos seguidores, mas será que aqueles seguidores vão continuar ali? Será que eles estão alinhados com a sua proposta? Se é que hoje você já tem, eu espero que sim. Por isso é tão importante definir isso antes, para que você crie conteúdo muito bem alinhado a isso. E não é um só conteúdo, mas realmente faça um cronograma de conteúdos que todos conversem entre si e conversem, né, com essas pessoas que você quer atrair e com o que você quer vender. Eu trouxe todas essas perguntas aqui para demonstrar uma visão diferente em relação à criação de conteúdo e você pode responder cada uma delas sozinha ou se você tá precisando de ajuda nessa criação de conteúdo, nessa definição do seu público, produto e posicionamento nas redes sociais, eu também vou deixar um link aqui embaixo que é pro meu acompanhamento individual, onde eu junto com você ajusto todas essas questões para que você realmente comece a fazer o seu perfil e o seu conteúdo atrair quem você deseja e aumentar as suas vendas, seja de serviços ou seja de produtos digitais. Então, se você quer a minha ajuda nesse processo, é só você clicar no link aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para se inscrever no canal, curtir também esse conteúdo para que eu continue trazendo outros vídeos como esse e já não esquece de me acompanhar nas outras redes sociais. Um beijo, fui!